Arthur Duval, você se sente preparado para comandar uma cidade com mais de 12 milhões de moradores e milhares de problemas? Completamente. A capital paulista ficou embaixo d'água recentemente. Muitas ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Se você estivesse no lugar do prefeito Bruno Covas, o que você teria feito de diferente para que nada disso que eu falei agora tivesse acontecido? Porque essa pergunta, ela separa o demagogo do realista. Toda vez que chove aqui em São Paulo, é um caos. Os faróis apagam. O que você vai fazer para resolver isso? Como é que você vai resolver o problema dos buracos nas ruas de São Paulo? Nós temos umas calçadas horríveis na cidade de São Paulo, né? Como é que a gente consegue resolver esse problema? Antes de começar a minha entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? Qual que é a sua idade ou a sua formação universitária? Eu tenho 33 anos, eu estudei Engenharia Química, saí no último ano de faculdade e me formei agora em Gestão de Recursos. E você se sente preparado para comandar uma cidade com mais de 12 milhões de moradores e milhares de problemas? Completamente. A minha história, na verdade, ela não vem da iniciativa pública. Essa é uma crítica que eu ouço toda hora. Mas você não tem experiência, você acabou de ser deputado. Eu falo justamente o contrário. Por eu não ter experiência na vida pública, é que eu sei de fato como que é a vida real, né? Eu moro na Zona Leste, eu vivi ali, eu cresci ali, eu tive empresa ali. Então, eu vivi aqueles problemas e eu sei como que, infelizmente, agora, do lado de cá, na vida pública, essa galera vive numa bolha. Nós temos pessoas tomando decisões, não só no Poder Legislativo, mas também no Poder Executivo, de dentro de uma bolha. Se você pegar o histórico de prefeitos de São Paulo, você vai ver que são prefeitos que vivem ali, vê São Paulo ou do helicóptero ou da Faria Lima. De quem você está falando? De todos esses prefeitos desde a redemocratização. Dê nomes. Vamos falar, por exemplo, do Dória. O Dória é um cara que veio com ideias liberais, não, porque eu vou trazer soluções, etc. Beleza, maravilhoso. O cara sentou lá e não fez nada, né? Se você pegar o próprio Maluf, fez grandes obras, rouba mais faz, que já é para mim um absurdo. Não, cara, o planejamento viário de São Paulo, que vem lá de Prestes Maia, continuado pelo Maluf, não é o que tem que ser feito. Não adianta você fazer esse tipo de coisa. Arthur, você falou do João Dória. O MBL não tinha uma relação próxima com ele no começo? O que aconteceu? O namoro acabou? Na verdade, olha só que interessante, naquele programa que a gente fez da primeira vez, você me perguntou a mesma coisa. O lance é o seguinte... É que muita gente não viu. O que aconteceu com o Dória? 2016, eleição. A gente tinha Marta... Enfim, eu não vou nem atacar os outros candidatos. O Dória, é o único candidato que se diz liberal. Pô, maravilha, vamos conversar com ele. É que quando a gente gravou também, deixa eu já explicar, o canal tem um tamanho, né? Hoje tem 300 mil inscritos, naquela época tinha 100 mil. Sim, claro, vale a pena. E pode ser que mude a resposta também. Também. Isso, inclusive, vai testar a coerência da resposta. Também. Ou seja, muita coisa pode Dá até pra fazer um cortar ali e falar, opa, você vai responder agora. O objetivo não era esse. Eu tô brincando, mas o que aconteceu com o Dória especificamente, isso é importante para mostrar a nossa visão, que é um pouco diferente disso. Quando ele entrou, ele se mostrou não liberal de fato, mas em alguns pontos ele cedeu à pressão política, que não necessariamente são as melhores soluções técnicas. Eu posso dar um exemplo para você, que para nós foi a gota d'água, foi quando ele tentou regulamentar o Uber, sinalizando ali um apoio do sindicato dos taxistas. A gente, olha, desculpa, isso é completamente contra tudo que a gente acredita. O governo do estado chegou para essa parte não estava na resposta, porque nem tinha acontecido. Dória e Márcio França. Bom, o Márcio França, como nós sabemos, ele é um cara de esquerda, enfim, também não vou atacá-lo agora, vamos apoiar o Dória. Eu apoiei o Dória, ele entrou e o primeiro projeto que ele mandou aqui na minha legislatura foi de aumentar salário de fiscal de renda, que já está no topo da pirâmide do funcionalismo público. Não! Você não aumenta, você quer aumentar o salário do professor? Beleza. Você quer aumentar o salário do policial? Você quer aumentar o salário do médico da rede pública? Ok. Só para você ter uma ideia, um dos fiscais de renda, que inclusive é pai de uma deputada aqui dessa casa, chegou a tirar no mês de fevereiro de 2018, 19, 92 mil reais.
Que maravilha. E aí começa. Não é só de salário, tem férias acumuladas, tem auxílio isso, aí faz aquele bolo de penduricalho, o cara, então desculpa, não dá para aumentar o salário desse cara. Você tem que ter a mão firme e ter liderança. Fala, desculpa, eu não vou fazer isso daqui. Nós vamos aumentar o salário de quem realmente merece, que é a base, né, dos servidores públicos. Arthur, vamos falar mais da cidade de São Paulo. A capital paulista ficou embaixo d'água recentemente. Muitas ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Carros, ônibus e caminhões afundaram. Os trens e o trânsito na capital pararam. Casas e prédios foram invadidos pela água. Se você estivesse no lugar do prefeito Bruno Covas, o que você teria feito de diferente para que nada disso que eu falei agora tivesse acontecido? Olha, eu acho que essa pergunta, ela separa o demagogo do realista. Ela separa o cara que quer ganhar a eleição e vai falar qualquer coisa para ganhar a eleição o cara que vai falar assim, não, o problema não é esse. O problema de enchente de São Paulo, ele não é um problema de solução simples. Você tem que entender em primeiro lugar o histórico. Da onde vem? Por que São Paulo é São Paulo? São Paulo só é São Paulo por causa dos seus rios, que foram retificados, muitas vezes viraram córrego. Você pega o Anhangabaú, era um rio importante para São Paulo ser o que é. De repente ele foi retificado, de repente ele virou um córrego e acabou. Você pega as marginais, etc. E depois você tem o debate lá dos dois Franciscos na década de 20. Como que nós vamos... Café bombando, cidade de São Paulo trazendo todo mundo, altos índices de alfabetização, nós temos que ser exemplo para o resto do mundo, do Brasil. Como é que nós vamos planejar o crescimento de São Paulo? Diferentemente de Viena, de Paris, ignoramos a malha pluvial, retificamos os rios e o Prestes Maia, que era muito amigo inclusive dos industriais do carro, fez os anéis concêntricos viários. Explica o que é retificar para as pessoas. Você pegar, por exemplo, o Rio Tietê. O Rio Tietê é um rio de planície. O que é um rio de planície? O rio de planície, ele corre assim. Ele faz bastante curva. Quando você vê aquela novela O Rei do Gado, tudo que sobe, mostra aqueles riozões, são todos rios de planícies que mostram ali, apesar de falar de outras regiões, você tem ali rios de planície que fazem muita curva. Então você retifica o rio. Não significa que ele vai virar uma reta perfeita, mas você interfere no curso do rio. Isso aumenta a velocidade do fluxo, enfim, tem uma série de questões. E o pior problema de quando você retifica, que foi o caso que inclusive foi feito na gestão Prestes Maia, quando você retifica os rios, você cria uma área de várzeas em volta, né, que é aquela área de pantanosa e tal. Essas áreas na época do Prestes Maia tinha muita habitação, que era invasão, eram habitações populares baratas. Para você desapropriar, isso é barato, e foi o que foi feito. Então, você retificou os rios, as áreas de várzea, você desapropriou e criou avenidas. Você pegar 23 de maio, Avenida Pacaembu, 9 de julho, as próprias marginais, todas essas avenidas foram construídas em cima de várzeas. A 23 de maio era geograficamente um local que passava um baita fluxo de água. De repente você retifica o rio, essa área de várzea você passa uma camada de asfalto impermeável em cima. É claro que isso vai trazer um problema para São Paulo. E muitos córregos foram canalizados também, né? O que você faz hoje? Não adianta só você falar que você vai construir um monte de piscinão, mesmo porque isso até foge do poder municipal. Para você ter uma ideia, para você acabar com enchente na região do Aricanduva, você tem que construir um piscinão no ABC. Isso já não é nem mais o prefeito de São Paulo. Então não adianta o cara vir aqui bater na mesa, vou construir não sei quantos piscinões e vai acabar enchente. Mentira. O problema de São Paulo passa por uma estruturação de longo prazo educacional. Você tem que ensinar o cara a parar de jogar lixo na rua. Esse é o primeiro ponto. E você precisa fazer a microintervenção, que é você limpar os benditos córregos, né? Você tem que limpar esses córregos e você tem que estimular construções com área permeável. Só existe solução estruturada, não existe mágica. Não existe o cara chegar aqui e falar assim, é o seguinte, vou construir não sei quantos piscinões e vai acabar o problema de enchente de São Paulo. Não, você tem que entender a história de São Paulo e entender para onde vai. Área permeável, você quer dizer plantar mais árvore? Não só isso, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vê, em outras cidades tem isso, em Guarulhos tem isso. Você faz uma empresa, um galpão. Eu quero fazer uma transportadora gigante, fazer um galpão de 15 mil metros. Se você recolher água da chuva, você tem um desconto no IPTU. Se você tiver uma área permeável, então, por exemplo, em vez de eu asfaltar ali o pátio da empresa onde vai manobrar o caminhão, estou dando um exemplo, você põe em bloquete, sabe aqueles bloquetes intertravados, ou você põe em pedra, você permite a permeabilidade do solo. Se você plantar árvore na fachada, e aí você começa a criar um incentivo para que as obras sejam ambientalmente responsáveis. Né? Mas você não acha que falta árvore em São Paulo? Não falta
mais verde em São Paulo? Eu acho que é o seguinte, eu acho que falta, mas eu não acho que isso deva ser algo imposto de cima para baixo. Eu acho que deve ser incentivado por meio, por exemplo, de descontos em IPTU. E uma coisa que eu vou falar que ela é contraintuitiva, que é mais permissividade nas leis de aproveitamento do solo. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você tem tanta... a sensação que eu tenho, desculpa te interromper, é que a cidade está toda concretizada, toda asfaltada e tem pouca área de absorção da água, né? Então ela corre. Aí uma hora os rios enchem, os córregos enchem e eles transbordam. Só para você ter uma ideia, existem planos em Tóquio, por exemplo, de transformar ruas em rios novamente. Isso é inviável. Eu não vou chegar aqui e falar, pessoal, vamos fechar 23 de maio, vamos voltar a ser... Não dá para fazer isso. O que dá para ser feito e o que tem que ser feito. Hoje, como eu te falei, nós temos um grande problema vindo dos legisladores de décadas passadas, onde e muita gente fala, São Paulo cresceu sem planejamento. Não, São Paulo cresceu com planejamento errado. Você tem tanto problema com recuo, com limite de altura, que o cara já fica tão limitado no uso do potencial daquele solo, que o cara nem pensa em, não, vou deixar uma área permeável, vou plantar uma árvore. Mais liberdade nesse sentido para o próprio empreendedor, criar empreendimentos onde ele possa aproveitar melhor o potencial expansivo daquele terreno, faz naturalmente com que as próprias empreitadas tenham mais jardins, tenham mais áreas verdes, plantem mais árvores, tenham coleta de água da chuva. Eu acho que nós precisamos dar um planejamento urbanístico no sentido do progresso que é feito em outras metrópoles do mundo. Infelizmente, a gente age na direção contrária. Toda vez que chove aqui em São Paulo, é um caos. Os faróis apagam e todo prefeito que entra fala que vai resolver, que os semáforos vão ficar inteligentes, que tudo vai... E nada acontece. Nós temos um grande problema aqui em São Paulo. O que você vai fazer para resolver isso? O problema do semáforo está diretamente ligado a todos os problemas de transporte que nós temos aqui. O prefeito, para resolver esse problema, ele tem que apertar um botão. E esse botão nem todo prefeito vai ter coragem de apertar, que é você mexer. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas você mexer no oligopólio dos transportes. O transporte de São Paulo é dividido em 3 grandes vertentes. Você tem a SP Trans, que é o que cuida de ônibus, malhas ferroviárias, etc. Você tem a regulação de vans escolares, ônibus escolares, aplicativos de transporte, e você tem a CET, que é quem divide ali as ruas. Quem é que vai fazer uso das ruas? Eu acho que em São Paulo nós temos um problema muito grave de falta de gestão no uso desse espaço público. Posso dar um exemplo para você aqui. Qual é o pior uso do solo que você pode fazer? É um carro parado, é um carro estacionado. É o pior uso do solo possível. O prefeito Bruno Covas acabou de conceder o maior ativo da cidade, que é o meio-fio, para o Zona Azul durante 15 anos. Nós estamos amarrados com o maior ativo da cidade, que é o meio-fio, que pode ser usado por ciclovia, por patinete, por aplicativo, por pedestres, para a Zona Azul explorar e cobrar do cara que vai fazer o pior uso do solo possível, que é um carro parado ali. Isso interfere também na qualidade do serviço que a CET presta, e você não tem concorrência dessa empresa. Como é que você vai cobrar uma empresa que o jeito que o contrato é feito amarra de um jeito que você não consegue ter concorrência de outras empresas até internacionais? Eu posso dar um outro exemplo aqui na questão dos ônibus. Nós cometemos um enorme erro aqui em São Paulo, que é de deixar o risco do capital atrelado ao risco da operação. Explico. Em outros lugares do mundo, você pegar Paris, Madrid, Washington, Nova York, como que é feita a concessão de transporte público para as pessoas? Você tem o risco de capital, que é a compra do ônibus e da garagem para um. Então, você gastou muito dinheiro, você tem um fundo, você tem investidores, você comprou um monte de ônibus, você comprou garagem, você precisa de um tempo longo de contrato. 15 anos para você alugar os seus ônibus. Você vai comprar e você vai alugar. É só isso que você vai fazer, risco de capital. O risco da operação é separado. Outra empresa vai ter um risco só da operação. Eu vou entrar, vou operar com o seu ônibus, que eu vou alugar de você, com a sua garagem, com a minha qualidade de serviço. Qual o prazo que eu preciso para administrar esse risco? Muito menor. Eu posso fazer um contrato de 4 anos. Tá ruim, tchau. Isso faz com que mais empresas venham, empresas estrangeiras, empresas de outros estados. Por que uma empresa
do Ceará, que presta um serviço de excelência, não pode participar de uma concorrência aqui em São Paulo. Porque quando o cara chega, o cara tem que comprar 10 mil ônibus. Ah, não, vou comprar uma garagem só, 1.800 ônibus. É muito dinheiro. Aí o cara tem que fazer aqueles contratos de 15 anos, mas aí já está amarrado pro cara daqui, então você não tem diversidade. Há quanto tempo a CET toma conta de São Paulo, com um serviço, a meu ver, completamente ineficiente, e a gente não vê outra empresa nem licitar, nem participar de nada. Então nós temos um problema intrínseco no transporte de São Paulo e você precisa de alguém com coragem para apertar esse botão e implodir esse sistema que muitas vezes, inclusive, financia a campanha de muitos vereadores da Câmara Municipal. Como é que você vai resolver o problema dos buracos nas ruas de São Paulo? Cada dia que passa, piora. Né? Você sai de um buraco e cai no outro. Eu estou mentindo ou não? Não. Como é que você vai resolver isso aí? O problema de São Paulo nós temos novamente, problema de gestão. Como que é feito o contrato? Como era feito antes o contrato de São Paulo? O asfalto era pago por buraco tampado. O que você está incentivando a empresa? Deixa criar um monte de buraco e tampa um monte. Faz um asfalto de uma qualidade. Aí não, vamos fazer um mix. Nós vamos fazer o tanto de buraco tampado, mas o peso do asfalto, pior ainda. O asfalto mais pesado é o asfalto de péssima qualidade. Então você está incentivando a empresa. Ponha o pior tipo de asfalto para abrir buraco o tempo todo, e aí você vai lá e consegue fazer tampar mais buraco e ter mais faturamento. Você precisa de uma gestão inteligente disso. Você precisa fazer com que o pagamento seja feito pela qualidade do asfalto, com uma inspeção verdadeiramente técnica, e você precisa não fazer com contratos pelo número de buracos tampados, mas pela qualidade do feedback daquela via. Você recapeou uma via? Recapeou. Quanto tempo ela demorou para surgir um buraco? Você recapeou uma via? Como que tá? Sabe quando tem a boca de lobo e o cara deixa aquele degrau? Nossa. Como é que tá aquele negócio? Isso é não, então eu não vou te pagar. A qualidade é fundamental na hora de você remunerar o serviço. E nós temos um outro problema também em São Paulo, que é o seguinte, muito se fala da gestão horizontalizada e não na gestão verticalizada. O que é a bendita gestão verticalizada? Um prefeito ele não consegue atender toda a demanda de todos os buracos de São Paulo de uma vez. Para isso, ele faz o quê? Ele delega as subprefeituras. Na prática, vamos falar o português correto. Como que funciona hoje? Você é um prefeito. Aí eu sou muito seu amigo. Eu te chamo para ser secretário. Aí eu não sou muito amigo do Joãozinho, mas o Joãozinho é amigo de um vereador influente. Aí eu ponho o Joãozinho de subprefeito. O que vai acontecer naturalmente? Por você ter mais proximidade comigo e ser meu secretário, você vai querer, enquanto secretário, resolver o problema. Isso é verticalização da gestão. Tá errado. Você tem que chegar no subprefeito, tirar o subprefeito político e colocar o subprefeito técnico. E avaliar a gestão dele, inclusive com índices de satisfação das pessoas que moram sob a tutela daquela subprefeitura. Então, eu não sei você, mas eu já torci o pé 5 vezes andando nas calçadas de São Paulo. Você já torceu o pé alguma vez? Olha, felizmente não. Eu não tive esse problema ainda. Mas a minha mãe teve, inclusive, esse ano, ela caiu, quebrou o joelho. E ela tá fazendo fisioterapia, que o joelho dela não tá dobrando porque ela caiu e bateu o joelho. Eu já torci os 2 pés. Ou seja, nós temos umas calçadas horríveis na cidade de São Paulo, né? Como é que a gente consegue resolver esse problema? Problema de calçada é um problema estrutural novamente. Como que a nossa Constituição... Porque todo prefeito que entra fala, vamos resolver, vamos fiscalizar, vamos resolver, e não resolve porra nenhuma, as calçadas continuam uma merda, é um buraco atrás do outro, cada um faz a calçada de um jeito, um faz uma rampa, outro faz um de lado, outro com umas pedrinhas, outro com umas plantinhas, com umas pedrinhas, outro larga a calçada de qualquer jeito, com um buraco, aí você não vê à noite, você cai dentro do buraco, outro deixa um tampa do bueiro, os caras dentro do bueiro, enfim. Eu pessoalmente acho que nós temos um problema estrutural que... É um caos. Como que é vista a calçada em termos de propriedade? A calçada é entendida como propriedade pública... Por que a prefeitura não assume a calçada? A calçada é vista como uma propriedade... faz um padrão tipo paulista na cidade inteira? Porque a calçada é considerada uma propriedade pública de responsabilidade privada. Vou dar um exemplo para você. Você tem uma casa, um sobrado. Você tem uma calçada na frente. Se quebrar a tua calçada, quem tem que consertar é o dono da casa. É assim que se entende. Mas aquela calçada não é dele. Isso eu vejo como uma enorme contradição, um enorme problema
Aqui, é um problema estrutural. Eu vejo como. Tem que mudar a lei? Já que mudar a lei nesse sentido é muito difícil e muitas vezes passa da esfera municipal, a prefeitura tem que assumir a calçada. A calçada vai ser responsabilidade da prefeitura, Eu acho. não mais do privado. Começa a fazer, a reformar todo o calçado de São Paulo. Tem que começar. E eu vou te falar uma coisa. É uma coisa que não é exorbitante do ponto de vista. Nós temos muitas calçadas. Pra você ter uma ideia, nós temos, só de vias pavimentadas, nós temos 17 mil quilômetros. Se você pensar que cada via tem 2 calçadas, você pode dobrar isso só para começar a conta. É muita coisa. Tem que começar. Mas consertar calçada não é das coisas mais caras. Existem coisas muito mais caras para serem feitas. Na São Paulo, por exemplo, enterrar fio, tal, que é o que precisa ser feito. Mas dá para fazer. Dá pra fazer. Se você fizer de maneira inteligente, se você fizer com gestão, você consegue fazer. Você está gostando da minha conversa com o pré-candidato Arthur Duval do canal Mamãe Falei? Não acabou! Arthur Duval, por que você resolveu ser pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo? Se você ganhar a eleição, como é que você vai resolver o problema da Cracolândia? Você, prefeito, como é que você vai montar o seu secretariado e os seus subprefeitos? Olha, você precisa fazer as nomeações técnicas. No seu gabinete aqui, cada deputado estadual pode ter 32 pessoas, 32 assessores. Quantas pessoas você tem aqui? Se você ganhasse a eleição e montasse ali o seu secretariado, você eliminaria algumas secretarias? Com certeza. Arthur Duval, no ano passado você chamou alguns deputados estaduais de vagabundos. Esse tipo de atitude é compatível com uma pessoa que quer comandar a 8ª maior cidade do planeta?